Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. História viva de Água Boa. Germano Zandoná. Cinquentenário em Água Boa. Em que época o Germano entrou aqui neste povoado que hoje é a moderna Água Boa? O senhor lembra desse período? De onde o senhor veio, Germano? Eu entrei aqui primeiramente em abril, depois voltei em julho. 1975. 1975. Eu vim de Chapecó, para abrir a Fazenda Chapecó. Até hoje tem o nome de Fazenda Chapecó. Essa Fazenda Chapecó fica localizada onde exatamente? Hoje ela fica localizada no município de Nazaré, mas é aí na entrada do presídio. Entra aí, vai 15 quilômetros para frente. Quais memórias o senhor tem daquela época? Chegar no meio do cerrado, no meio do nada? Exatamente, foi triste. Nós viemos com as mudanças, 5 mudanças, 3 caminhão, e aí não tinha lugar para entrar na fazenda, não tinha estrada, não tinha nada. Aí tivemos que ficar acampados na fazenda do São Paulo Guasca, uns 5 dias. Aí a mulherada queria voltar tudo, está tudo desanimado. E aí eu, animando e procurando lugar para entrar, para ir para a fazenda, até que descobrimos um dia, fomos para o meio do cerrado com os caminhões e encostamos no Água Suja, lá no Água Suja, e transferimos as mudanças através do rio para o outro lado. E aí dormimos a primeira noite no relento, primeira, segunda noite, que não tinha nada, né? E foi sofrido, porque o pessoal era lá do sul, tudo de Chapecó, não conhecia nada, ficaram tudo louco. E eu tinha que animar o pessoal, né? Eu tinha que animar, disse, não, vai dar certo, vai dar certo. E graças a Deus, nós conseguimos abrir a fazenda, nós fomos bem na fazenda, o meu pessoal que eu trouxe lá trabalhou bem, e hoje estão tudo bem. Aquele pessoal que veio comigo, eu dei 50, porque a fazenda era o seguinte, a fazenda era 7.500 hectares, eu tinha 1.000 hectares e 50% da fazenda. Aí nós demos para mais 5 peões que veio, 50 hectares cada um, para eles ficar 5 anos. Era 20% por ano. Todo mundo ficou, quando terminou o contrato, venderam, saíram, se colocaram bem, hoje estão tudo bem. O meu técnico agrícola, nós demos 200 hectares para ele. Ele hoje é um dos caras que mais planta lá em Sorriso, está rico. O cara era trabalhador, o cara me ajudava muito. Então, eu tinha uma equipe boa aqui, isso bem confortável, né? Mas foi difícil, né? Porque nós não tínhamos, naquela época, tinha que fazer o rancho na Barra, ou na Brasília, tinha que o hospital era só na Barra, posto de saúde na Barra, ou farmácia. Então, não tinha nada. E daí, eu vou contar essa história, nós estávamos no começo estava meio desanimado, o que vamos fazer? Mas eu estava indo para a Barra, esse meu amigo, esse meu técnico agrícola, e passamos aí na frente da que tem o coração hoje. Vou contar essa história de novo. Aí eu vi um trator trabalhando lá, e eu fazer para o Vitória, esse meu amigo, falei, aqui vai ser uma fazenda, vai ser bom, um ponto de apoio para nós, porque nós estávamos 80 quilômetros daqui. Naquela época, hoje é 45, que eu fiz uma estrada aí e consegui cortar. E aí, descemos, vou pedir o que o cara estava. Aí descemos, era um gaúcho que estava trabalhando no trator de esteira, abrindo. Aí pediu, o que está fazendo aí, gaúcho? Aqui vai ser a futura cidade de Água Boa, o cara falou. Digo, mas que bom, né? Então você é prefeito dessa. Falei bem assim, naquele mesmo, porque tinha que animar um pouco, né?
E realmente aconteceu. Daí nós íamos para bar, parava lá no hotel, aí chegava uma mudança, pedia, de onde que vai? Vou pagar uma boa. Chegava outra mudança, aonde que vai? Vou pagar uma boa. Chegava outra mudança, onde? Aí eu digo, vai virar, né? Vai virar. Água Boa vai fazer uma vilazinha muito boa. Daí eu descobri tudo do Norberto Schwantz, da Água Boa, tudo. Aí a gente começou a animar. Porque foi a cooperativa, depois que foi a cooperativa, mas aquele apoio da Conagro lá no começo foi muito importante para nós, os agricultores. Agora, eu daí comecei a plantar arroz, e nós fomos um dos maiores plantadores de arroz do Araguaia. Do Araguaia fomos maiores, do Mato Grosso também, eu acho que foi naquela época, 76, 77, nós fomos com o cara que mais plantou, porque naquele tempo não tinha Byron Maia, não tinha ninguém, esses caras tudo vieram depois. Então aí a Água Boa começou a crescer, e daí eu vi que a fazenda precisava realmente desse apoio. Precisava realmente do apoio de ter um posto de saúde, de ter uma escola, de ter um hotelzinho, de ter um posto de gasolina, esses negócios que ajudam, né? E aí comecei a me envolver com a comunidade aqui, ajudar e tal, e fomos fazendo. Germano, quando surgiu o povoado de Água Boa e aquela produção gigantesca de arroz, logo veio o sentimento de formar um município. Conta para nós como foi essa história. De que maneira um pequeno grupo de colonizadores logo pensou em formar aqui uma cidade? Aquilo, naquela época, era uma loucura. Mas nós, financeiramente, como nós plantávamos um dos maiores municípios que plantavam no Mato Grosso, a renda era muita. Então, nós começamos, o Pedro Ros, que foi um dos grandes incentivadores aqui da Água Boa, grande incentivador, Rossastura, eu comecei a me juntar com essa turma aí e começamos a pensar como é que nós tínhamos que passar município aqui, e começamos a trabalhar. Fizemos a comissão de emancipação, o Zé Herman foi presidente, eu fui secretário, o Tura foi tesoureiro, e o César Tura, né? E aí começamos a trabalhar para cá, para lá, e pegamos o deputado Ricardo Correia para nos ajudar, e junto com o doutor Frederico Campos, que era o governador na época, ele se sensibilizou, porque aqui era uma coisa diferente, era só gaúcho, coisa e tal, diferente, coisa pequena, pequenos agricultores, né, era de 400 hectares, mas naquela época era pequeno, né? Porque os fazendeiros grandes aí tinham. Então, começaram a se sensibilizar, o Ricardo e nós trabalhando, conseguimos fazer com que, juntamos dados aqui da Água Boa e conseguimos com que o Ricardo Correia era deputado, através da Assembleia, encaminhou para o Frederico Campos, que era governador, e emancipou o município. Emancipou em 79, né? 79, em 26 de dezembro de 79. E aí precisava viabilizar o município. Aí nós começamos a trabalhar as divisas com Chavantina, com Canarana, com Capinaba. Capinaba não existia. Era Chavantina e Canarana, que eram os dois municípios, porque a Cascaleira pertencia a Canarana, Capinaba pertencia a Chavantina, Nova Nazaré era Água Boa. Então, começamos a fazer, acertamos as divisas com Chavantina, acertamos com Canarana, e aí o problema nosso era a população e eleitor, não tinha. Casa, tinha que ter 200 casas, não tinha. Aí nós fizemos todos aqueles barraquinhos, tinha muito saqueiro aqui, né? Todos aqueles barraquinhos, saqueiros, fizemos tudo, fotografia como casa. Aí conseguimos fazer as 200 casas
e conseguimos viabilizar. Aí nós pegamos o eleitor para cá, Serra Dourada, para cá e para lá, e conseguimos chegar a um número mais ou menos de eleitor. Bom, naquela época, Água Boa só era maior em número de eleitor e habitante de Araguaína, hoje que ainda continua sendo o menor município do Mato Grosso. E depois, com o tempo, nós fomos crescendo. Quando eu larguei o primeiro mandato, nós já estávamos em 24º lugar. Então, foi essa comissão de emancipação aí fez um trabalho espetacular. Né? Então, fomos... Mas, antes disso, aqui na Água Boa, nós fundamos o centro comunitário, esse centro aí. Eu estava na fazenda, ajudava aí, construir, trazia meus peões para trabalhar. Até uma noite deu um temporal, derrubou as telhas, caiu, nós se escondemos tudo atrás das colunas, mas conseguimos fazer. Aí fizemos a festa de inauguração, o presidente foi o senhor Adelir Huber, eu fui tesoureiro, e uma turma que trabalhou. Fizemos uma baita festa, conseguimos dinheiro para ir viabilizar a formação do município e as igrejas, a delegacia de polícia, essas coisas. Então, Água Boa foi feita pela comunidade. Teve uns líderes, como o Pedro Rosa, como o Celso Turco, o Zé, com outros, o Adelir. Teve uns líderes que souberam levar a sociedade para frente. Teve muito, eu estou me emitindo, muita gente aí, mas muita gente da Água Boa, a comunidade abraçou a causa, porque sentiu a necessidade de nós tornarmos Água Boa uma cidade. Não imaginávamos que ia ser que nem hoje, mas calculávamos que ia ser uma cidade boa, uma cidade ótima. Então, né? Germano, mas daquela brincadeira lá atrás no coração, o senhor se torna o primeiro prefeito eleito. Explica para nós como uma brincadeira se torna uma realidade. Mas aquilo eu não falei para ninguém, nem me lembrei. Eu me lembrei daquilo faz uns 10, 12 anos que veio esse meu amigo de Sorriso, veio me visitar aí. E aí ele começou a falar, mas tu é louco, tu te lembra daquele dia lá, tá, que tu falou que ia ser... E foi a verdade. Porque daí, eu envolvido em Jockey Club, na igreja, todas nas comunidades, no campo de futebol, né, tudo, tá sempre envolvido. Tinha o meu time de futebol lá na fazenda, vinha jogar aqui, ajudava, tá? E aí o pessoal, especialmente o Neto Souza, viu que eu tinha um potencial de ser prefeito, né? Então começaram a trabalhar, mas eu não queria, porque eu não vim aqui para ser político, eu vim aqui para ganhar dinheiro, trabalhar como estava indo bem, tudo, fazenda bem, arrumadinha. E daí foram insistindo, ficavam, e eu queria que fosse o Armando, o candidato a prefeito, mas ninguém queria os caras bons, né? Os caras que tinham capacidade, né? Porque tem gente que queria, mas faltava um pouquinho de conhecimento, né? Então, esse pessoal, o Nelson, mais uma turma aí de liderança aí, insistiram até que eu fiquei à noite, passamos um dia inteiro discutindo, e eu não queria. Aí eu falei, ó, eu vou embora para a fazenda, amanhã, quarta-feira, eu vou falar com a mulher, quarta-feira eu volto aqui e falo que sim ou que não. Isso era numa segunda. Na terça-feira de manhã, apareceu 7h, 20 carros lá na fazenda. Uma comitiva. E aí foi aquele churrasco, aquela cervejada, e foi insistindo. Às 4h da tarde, eu já estava meio... Aí, às 4h da tarde, eu falei, eu vou aceitar. Vou aceitar e tá. Então, aceitei. E daí, graças a Deus, eu fui candidato, era 1.600 votos.
era pouco, né? Eu fiz 900, os outros fizeram 400, eram 4 caneletas, e 200 de anulo, e branco. Mas foi bom pessoalmente para mim, mas financeiramente não foi bom. Financeiramente, para mim, foi muito ruim, porque eu estava estabilizado, fazenda, terreno, casa, tudo. Estava estabilizado, não devia nada para ninguém. Então, estava tranquilo. Mas aí a política, gastei uma fortuna para me eleger, depois tu fica durante o mandato, sempre vê um cara pedindo um favor, vê o outro querendo uma coisa. Naquele tempo, não era que nem hoje, naquele tempo você tinha que ajudar, porque também não tinha outro jeito. Eu vou contar uma história aqui, quando eu era prefeito, eu estava no meu gabinete, entrou uma mulher gritando e chorando: senhor prefeito, o senhor tem que salvar a minha filha, que aí os médicos mandaram embora, porque vai morrer, tá. Mas o que foi? Não, ela não. Aí eu falei, mas quanto que precisa? Ela falou, precisa 5 mil. Aí eu chamei a Salete, que era tesoureira. Salete, dá 5 mil para ela. Ela falou, não pode, a lei não permite, como é que tu vai dar 5 mil para ela por minha conta? Aí deu 5 mil, a mulher levou a menina para Goiânia. Daí, 5 anos, essa mulher voltou aqui na Água Boa com a menina tinha se queimado tudo, voltou e falou para mim, o senhor se lembra de mim? Não me lembro. Eu sou aquela mulher. A senhora era da onde? Ela era de Campinápolis, ela não era nem daqui. Mas o senhor salvou a minha filha, está aqui a minha filha, está tirando a faculdade, agora está aqui, só tem esse braço que está um pouco... Então, tem umas coisas na vida da gente que deixam a gente gratificado, né? Porque o serviço de prefeito não é fácil. Mas eu sempre procurei conduzir a prefeitura como se não fosse como se fosse do povo, respeitando o povo e respeitando o dinheiro do povo, respeitando o orçamento da prefeitura. Eu nunca fui condenado a nada, não tenho processo nenhum. Então, e a Água Boa, deixei ela funcionando assim, uma beleza. E pegou a prefeitura sem uma caneta, sem um papel. Não, tinha um pouquinho que o Pedro Rossi tinha deixado, que tinha ficado um pouquinho aí. Mas o negócio é que tem que fazer tudo, né? Então, vamos fazendo. Hoje a Água Boa está completa. E toda a estrutura que tem aqui na Boa, fórum, comarca, ideia, Ciretran, delegacia de polícia, empresa loja, polícia militar, essas coisas tudo aí, muito bem. Os bancos, Banco do Brasil, o Bradesco, o Bamerindo, naquela época, Bemate. Então, fomos criando uma estrutura, o povo ajudando. Sempre tem que falar. A Câmara de Vereador, muito boa, através do seu presidente, Darcy Mendes, ajudando nós a desenvolver o município. Por isso que a Água Boa hoje é o que é. E é por isso que você, essa turma que está aqui hoje, veio aqui porque nós, os pioneiros, fizeram e deixamos as portas abertas esperando que viesse gente para crescer a cidade. Porque se era só nós não tinha crescido. Então, começou a vir empresário, começou a vir gente, começou a vir aqui, aí, e veio a Copercana, grande cooperativa. A cooperativa me prejudicou um pouco financeiramente, mas a cooperativa foi assim, um dádiva de Deus aqui, viu? Porque eu sempre falo o seguinte, a Água Boa, o Centro-Oeste, é um milagre de Deus. Isso aqui não é qualquer região que tem o que nós temos hoje aqui. E depois eu fui reeleito. Depois eu elegi o Abdala, grande prefeito, e aí eu fui reeleito candidato único.
Depois elegeu a Abdala de novo. Depois veio o Celso, muito bom, Maurício, bom, o Mauro, bom, tudo. E a sorte nossa é essa, que nós tivemos um administrador bom aqui na Água Boa. Administrador independente e diferença de qualquer um. Todo mundo fez o que podia fazer na época. Né? Com isso que eu falo sempre. Água Boa é orgulho de nós, e é orgulho de todos os aguaboenses, é orgulho dos pioneiros e é orgulho daquelas pessoas que estão chegando. Né? Germano, depois de toda essa trajetória dos 50 anos, alguma coisa que o senhor se arrepende e que gostaria de falar agora, talvez nunca tenha falado? Não, eu sempre fui um cara bocudo, sabe? Eu falo as coisas assim, muitas vezes eu falo brincando, mas eu falo as coisas. Então, eu não tive restrição, eu fui um cara muito feliz aqui no Mato. Infelizmente, perdi a mulher, mas é a vida, não adianta. E eu fui um cara feliz com minha família, com meus filhos, com minhas noras, meus netos. Então, eu fiz o que eu imaginava que a Água Boa fosse. Não, eu falo de novo, não tão grande assim, mas que ela fosse grande. Agora, por exemplo, de uma coisa, quando eu fui prefeito, eu fiz aquele parque industrial aí na frente, tudo eu. Aquelas avenidonas aí, aqueles espaços grandes, ninguém se deu a conta, mas você vai lá olhar qual era a cidade que tem um espaço nas travessias grandes assim. Eu fiz aquele armazém da Ouro e Prata, que era da Ouro e Prata, dei 20 hectares para eles. Fiz 5 quilômetros daqui, hoje está em cima da cidade. Fizemos longe. A Caramuru longe, o frigorífico que eu fiz longe, e hoje estão tudo dentro da cidade. Então, o desenvolvimento aqui, é claro que é bom, mas, às vezes, o progresso não traz a felicidade. Não. Às vezes, o progresso é bom, mas é bom com tranquilidade, sem roubo, sem droga, sem briga, todo mundo se dando bem. Que outra coisa que eu quero falar, as câmaras de vereador aqui também sempre foram nota 10. E sempre escolheram, claro que tem alguns deslizes, mas todo mundo tem deslizes, como eu tive, como o senhor Abdala teve, o Maurício teve, e coisa. Mas hoje, nós temos que se orgulhar, porque não tem nenhum processo contra essa turma aí, né? Tem alguma coisinha aí, mas né? Faz parte. Germano Zandoná, valeu a pena viver toda essa história e poder contar isso, uma prova viva do que a Água Boa era e é hoje. Exatamente. Eu tenho muita história para contar, agora eu vou contar tudo. Mas o negócio é o seguinte, nós temos orgulho da nossa população, da nossa cidade. A nossa cidade sempre correspondeu, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, as nossas autoridades. Então, sempre foi alcançado o que nós nem imaginávamos, né? Mas foi. Então, hoje nós temos, por exemplo, 2 rádios aqui. A Rádio Interativa, uma potência, né? A Rádio Interativa tem um alcance espetacular, muito boa, né? Eu tive um pouquinho de participação, mas pouquinha coisa, mas eu gosto muito da família da Interativa aqui. Eu ouço muito a família da Interativa, ouço muito os jornais. Mas então, para encerrar, não sei se vão encerrar, eu sou um homem feliz, porque estou morando numa cidade que me deixou feliz e que hoje ainda nós temos um prefeito muito bom, nós temos um deputado estadual, o doutor Eugênio, que é orgulho da Água Boa. Tem que se dizer, porque a Água Boa, sonho de Água Boa sempre foi o deputado estadual. Tentamos com o Pedro Roso 2 vezes, com o Celso, com o Joaquim, não consegui. Agora o doutor Eugênio veio
Veio para ficar. Veio para ficar e está fazendo um trabalho espetacular, não só em prol de Água Boa, mas em prol do Araguaia, em prol do Mato Grosso também. Daqui para frente pode-se dizer sucesso para Água Boa? Sucesso, e vai ser cada vez maior. Agora, por exemplo, com essa vinda da ferrovia aí, vai ser espetacular, né? E está chegando empresário, está chegando muita gente. Eu só questiono um pouquinho a questão da tranquilidade, né, da população. A nossa polícia está agindo bem também, meus parabéns para a nossa polícia. A nossa polícia está se virando bem, a polícia militar e a polícia civil. Então, a gente vê que eles trabalham para o benefício da população de Água Boa. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.